Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Amores, vocês sabiam que o corpo fala, né? E muitas vezes você pode se sentir cansado, com dores, várias coisas que acontecem, que vai, que volta. E lá no fundo, eu sei que você sabe que isso não é normal. E você sabia que tudo isso, cansaço, ansiedade, estresse, pode estar ligado ao seu intestino? Para falar sobre isso, intestino, hormônios e muito mais, e essa ligação com esse órgão que acho que nunca se falou tanto intestino no mundo como se fala hoje. Fiquem aqui que a convidada maravilhosa é uma enteroterapeuta e ela vai explicar tudinho para vocês. Roda a vinheta, diretor! Amores, eu apresento a vocês Isabel, mas eu já sei que eu posso chamar de Bel. Pode. Seja bem-vinda, Bel. Obrigada. Tô muito feliz de ter você aqui. Ontem já rolou um podcast interno, né, na nossa ligação. Foi o podcast. E eu fiquei, assim, encantada, porque eu não sabia dessa área. Ser uma enteroterapeuta. Eu confesso para você que eu não conhecia. E quando nós começamos a conversar, que você me explicou a imensidão que é essa terapia, tudo que ela alcança, nossa, eu já me apaixonei. Gente, se você não sabe o que é uma enteroterapeuta, eu já vou falar para vocês. Vocês vão descobrir que hoje ela é necessária na sua vida. Fica aí. Já te contei que eu sou apaixonada por todas as terapias alternativas. Mas antes da gente começar, quero que você se apresente e o que te conectou ao mundo da enteroterapia. Ok, então meu nome é Isabel Camargo, mas todo mundo me chama de Bel e eu coloquei também isso no Instagram como Bel Camargo, que fica mais fácil. Sim. E o que me conectou ao mundo da enteroterapia foi uma dor minha, que eu descobri que eu tinha lipedema e eu não sabia como tratar o lipedema. Na época, não existia informação sobre isso. E aí eu sentia que o meu quadril aumentava, minhas pernas aumentavam, eu fazia vários tratamentos estéticos e nada resolvia. Então eu emagrecia em cima e embaixo, então eu vestia P em cima, G e GG embaixo. E foi pesquisando na internet, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu nunca me conformei. Ah, vai ser assim e acabou. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar formas de ter alguma alternativa para reduzir isso. E aí foi pesquisando, eu cheguei no intestino. Então o Google me apresentou muitas informações sobre o intestino e eu pensava assim, não, mas não tem relação porque o intestino é só para fazer cocô. Por que tem relação com o lipedema? Mas continuando, pegando esse fiozinho e continuando a minha investigação, eu cheguei na enteroterapia. Fui falar com a terapeuta que é a idealizadora dessa terapia, passei com ela, fiz o protocolo com ela e realmente eu tive resultados maravilhosos. Olha. Em 2 semanas eu já não tinha mais dores, quem tem lipedema sabe que são dores, dormindo, de pé, sentado a gente tem dor, inchaços. E aí eu comecei a ter resultado, tanto que depois do protocolo, acho que em 2 meses mais ou menos, eu saí de uma calça 44 para uma calça 36. Em 2 meses? Em 2 meses. E aí eu me apaixonei por isso e ela me convidou, ela falou, você já é aromaterapeuta, você já gosta de terapias integrativas, por que você não se capacita para ajudar outras mulheres com lipedema? E foi com aí certeza. Que eu cheguei na enteroterapia e estou até hoje amando, maravilhoso. Ai, eu imagino. E olha, gente, mais uma pessoa aqui no Ana Talks e que mostra que a dor, às vezes aquilo que te incomodou é o que te leva para o teu propósito. É incrível. Então, a tua dificuldade de hoje, não se lamente, meu filho. Tenta passar essa barreira, mas é muito provável que a dor pode ter alguma ligação com o propósito. São muitas pessoas que vêm aqui, quem está em busca do propósito, fica ligado nisso. Que a dor levou ao propósito. Isso. E olha só, é interessante você falar pra mim que você usava tamanho GG. Pra mim, eu não consigo te ver. Gente, vocês não estão vendo a Bel sentadinha, mas ela é linda e esbelta. Magrinha, e você conseguiu esse resultado, mas o que foi que dentro desse tratamento você conseguiu esse resultado tão rápido?
Bom, o lipedema ele é uma doença inflamatória. Ele é uma doença, até onde a ciência estudou hoje, tudo indica que é hormonal. E é uma gordura diferente da gordura da obesidade. Então, fazendo dieta, fazendo bariátrica, dieta, exercício físico, restrição alimentar, não emagrece, você não reduz medida, porque o foco dele é a inflamação. Então, com o tratamento da enteroterapia, o foco é desinflamar. É reestabelecer a saúde do intestino para que ele desinflame. Ele, funcionando na sua potência, ele vai desinflamar o corpo. E aí, desinflamando o corpo, as medidas do lipedema reduz. Porque o foco, a gente não está mais olhando no emagrecimento, que era o que eu fazia. Eu tenho que emagrecer, minha perna está enorme. E aí, o que eu fazia? Eu fazia jejum intermitente de 16 horas todos os dias, sábado, domingo, feriado, férias, tudo. Eu não relaxava nisso, porque o meu propósito era reduzir ali. E aí, quando eu deixei de fazer o jejum, comecei a me alimentar em prol de alimentar as bactérias do meu intestino. E junto com tudo isso tem a desintoxicação anti-inflamatória e a modulação do microbioma intestinal. Aí eu comecei a ver resultado. Aí eu vi realmente claro, assim, as minhas roupas ficarem mais largas. Porque eu deixei de pensar no emagrecimento e comecei a pensar na saúde do intestino. Olha que foi uma consequência. É um efeito colateral. Eu sempre falo para as minhas clientes. Reduzir medidas e perder peso é um efeito colateral da desinflamação. Que incrível. Ô, Bel, e você acredita que, não sei se tem alguma comprovação em relação a isso, mas hoje nós vemos um número muito grande de pessoas que estão acima do peso. Sabemos que existe a parte hormonal, sabemos que tem doença, sabemos que muitas vezes o uso de medicamentos por muito tempo causa também esse efeito, mas você acredita que muitas pessoas têm algum tipo de inflamação no corpo, esquecendo agora a questão do lipedema, mas que pode acarretar nesse excesso de peso, vamos colocar? Sim, 100%. Corpo inflamado não emagrece e mantém. Eu tô com esse corpo que você viu agora há quase 3 anos. E eu não tenho mais efeito sanfona. Eu não faço mais jejum. E eu como o que eu quero comer, dentro dos alimentos não inflamatórios. Obviamente que eu não quero voltar para aquilo que eu estava antigamente. Sim. Então, quando você desinflama o corpo, porque a obesidade ela é uma doença crônica também, e ela é uma doença inflamatória. Então, quando o seu corpo está inflamado, você tem muita dificuldade para emagrecer. E uma outra situação, que as nossas bactérias, elas manipulam a nossa vontade de comer. Por isso que é muito comum as mulheres falarem assim, eu não consigo deixar de comer doce. Por que ela não consegue? Porque as bactérias que moram no intestino dela, que estão em maioria, são bactérias ofensoras, elas querem comer o açúcar e elas despertam em você essa vontade de comer doce. Quando você modula o microbioma, essa vontade desaparece. Jura? Desaparece. Então, a vontade do doce não é do cérebro, do paladar que está pedindo, é lá dentro do intestino. É lá dentro do intestino, não é você que quer. Eu sempre falo para as minhas clientes assim, você não tem culpa nenhuma com essa compulsão por doce, porque não é você. Você está sendo manipulada. Quando a gente modula que o intestino fica com bactérias boas e ruins, na medida certa, essa compulsão passa. Quando você tem uma vontade de comer um docinho, você pega uma banana. Acabou a vontade. Não é como antes, como eu tinha antes também, por exemplo, se eu estivesse em casa num domingo à tarde e tivesse com vontade de comer um chocolate, eu tirava o pijama e eu ia na farmácia comprar um chocolate porque eu não aguentava de vontade. E não era uma banana, uma maçã, uma tâmara, uma uva, nada disso me passava. Hoje não. Hoje eu não tenho mais essa preocupação em saciar essa vontade de doce com o açúcar propriamente dito. Sim. É muito bom. E falando sobre voltando ali um pouquinho sobre o lipedema, quando você conseguiu controlar dores, o que mais que você sentiu de melhora em relação ao lipedema? Bom, a primeira coisa que a gente sente é dor. A dor, ela vai diminuindo, assim, depende de corpo para corpo, mas é a dor. Depois você vai observando que as suas pernas incham menos, porque quem tem lipedema e usou uma calça um pouquinho mais justa ou calça de academia, até a costura da calça marca na perna inteirinha, fica o desenho. Ou então embaixo, faz um garrote embaixo. Então, a segunda coisa que eu percebi foi que as calças pararam de marcar.
Então, eu chegava no final da tarde e tirava a calça, eu via aqui embaixo aquele garrote, era só um sinalzinho bem levinho. Então, o inchaço diminui bastante. E o desconforto de colocar uma roupa mais justa, porque por mais que essa roupa justa entre, você consiga entrar, ela te dá um desconforto muito ruim, parece que tá assim, te comprimindo, te espremendo inteira. Então, esse conforto eu também comecei a sentir usando uma leg, por exemplo. Muito bom. Não, é porque só quem tem dor ou passa por uma situação de muito tempo de incômodo, que sabe que às vezes quem ouve vai falar, nossa, é uma coisa simples, mas quando dói ou incomoda, não é simples. E eu quero te perguntar, Bel, quais são os alimentos que mais agridem o nosso intestino, falando da parte inflamatória? Tem, assim, por exemplo, uma lista de alimentos que são mais inflamatórios? Tem. Então, todos os processados e ultraprocessados, todos eles agridem o intestino. Por quê? Para ele ficar muito tempo na prateleira, ele precisa ter conservante. O conservante é um veneno. Para não criar fungo, obviamente. Sim. Se você pegar, por exemplo, um pão francês e deixar ele fora, em cima da mesa ou dentro de um armário esquecido lá, vai dar 15, 20 dias, você vai chegar lá, o pão tá duro, mas ele não tá bolorado. Então, você imagina quanto. Pega uma bolacha recheada e deixa num canto. Vai dar 30 dias, a bolacha ela tá ali mole, mas ela não tem um fungo. Não tem nada. Por quê? Muito conservante. Então, assim como ele mata a bactéria do alimento ou não deixa a bactéria viver, no intestino também. Então, ele vai matar as nossas bactérias e não vai deixar as bactérias viverem. Então, processados, ultraprocessados que tem corante, aromatizante, conservante, que são todos ingredientes que nos viciam. E eles estão ali para manipular o nosso paladar. Então, tudo que é muito cremoso, muito crocante, muito macio, tudo isso ele já é pensado para manipular e para nos viciar. Então, esses são os primeiros. Aí tem o glúten, que ele acaba danificando a barreira intestinal, ele atua como se fosse uma colinha. E algumas pessoas têm muita sensibilidade ao leite, não somente a lactose, mas também a caseína. Sim. Também irrita bastante. O álcool também irrita bastante o intestino. E para quem tem lipedema, muitas vezes alimentos saudáveis também acabam inchando, inflamando. Não que vá prejudicar o intestino, mas devido, assim, à questão hormonal, histamina, que né, aí daria um outro podcast só para explicar isso. Então, existe também a mulher que tem lipedema, ela precisa observar isso, por isso que eu acompanho muito de perto todos os dias as minhas clientes, porque dependendo dos alimentos eu preciso dar orientações distintas, porque pode causar, assim, um inchaço, algum desconforto. E olha que interessante, todos os alimentos que você falou, eu acredito que todo mundo tem em casa. Alguém tem um embutido em casa, ou tem os alimentos dos pacotinhos, que são muitos. Como que a gente muda? Porque esse hábito ele não existia há uns anos atrás. Não vou falar da geração mais jovem, mas não existia, porque pelo menos era muito pouco, ou os acessos eram bem limitados. Por que mudou tanto, Bel? E como que a gente resgata essa boa alimentação e foge do que é industrializado nos dias de hoje? Isso foi acontecendo aos poucos, a gente não foi nem percebendo, com a mulher saindo de casa, aquela praticidade da alimentação. Eu acredito que agora a gente está chegando numa outra fase que muitas pessoas estão resgatando isso. Como que a gente resgata? Voltando para a cozinha. Sim. Minimamente a gente precisa voltar. Porque tudo que está pronto na prateleira, ele tem algo químico que vai fazê-lo durar mais. Então, tudo aquele químico, ele vai fazer mal pro teu corpo, porque o teu corpo não reconhece aquilo. E como que a gente vai voltando? A gente vai voltando aos pouquinhos. Então, você já percebe ali no café da manhã, você já opta ali por uma proteína, um cereal. No almoço, dá preferência para alimento de verdade, salada, legume, carne, feijão, arroz. Um bolinho com uma farinha não inflamatória, onde você coloca algum tipo de cereal ali no meio, um psyllium, que ele é um prebiótico bom para as bactérias. Então, você consegue fazer no teu dia a dia com
poucos ingredientes. Eu passo para as minhas clientes receitas fáceis. Então, assim, com 4 ingredientes, ela consegue brincar e fazer muita coisa. Existe nas pessoas, assim, um medo que ela vai precisar ir no mercado comprar muita coisa e vai ter que manipular muita coisa. Não, é bem o contrário. A alimentação saudável são poucos ingredientes que você utiliza e você brinca muito com eles. Então, muitas clientes minhas que não gostavam de cozinhar, ao final elas já estão gostando. Eu acho que a conexão com a comida também muda. Ela sente mais prazer porque o corpo começa a responder. Sim. E elas percebem que a alimentação fica bonita, fica cheirosa. Porque tudo isso que nós falamos aqui, ele limpa o paladar, ele limpa o olfato. Então, você sente mais o sabor dos alimentos, você sente o perfume dos alimentos. E ele acaba te reeducando como um todo. Que interessante. Que interessante. Bel, e falando do intestino em si, existem doenças que elas, como que eu vou colocar, que elas são resultado de um intestino que não está bem cuidado? Sim, muitas doenças. O Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele já falava 2000 anos atrás que todas as doenças começam no intestino. Uau. Então, hoje a gente sabe que 90%, digamos, 95% das doenças começam no intestino. Porque a maioria das doenças, elas têm um fundo inflamatório. E o intestino, ele é um órgão responsável por metabolizar muitas coisas, por excretar as coisas. Então, quando ele não está funcionando direito, ou quando ele está funcionando direito, porque tem muitas pessoas que têm lista de doenças e o intestino funciona todo dia. Faz exame e está tudo bem no intestino, mas a lista de doença não para de subir, de aumentar. Por quê? A inflamação, ela continua. A fábrica não foi fechada. E aquilo vai só aumentando mais. Então, por exemplo, diabetes tipo 2, tem fundo no intestino. Candidíase de repetição. Enxaqueca, muitas vezes você vai no médico, faz exames, tomografia, ressonância e não aparece nada na sua cabeça, mas aquela enxaqueca não passa e você só aumenta a quantidade de medicamento. A própria depressão, irritabilidade, cansaço, doenças de gastrites, inchaços, estufamentos, as doenças também que causam intolerâncias alimentares, todas essas têm indicação com o intestino. E as doenças autoimunes? Sim, tem ligação direta com o intestino. Por quê? A doença autoimune, ela é o quê? É o teu corpo lutando contra alguma coisa. Tá. Quando você tem uma doença autoimune, você já tem uma permeabilidade intestinal. O que é isso? É o intestino vazando toxinas para a corrente sanguínea. Quando você tem disbiose, que é quando você tem mais bactéria ruim do que boa, ok, teu intestino ainda está ok, mas existe aquela disbiose. Quando você tem essa disbiose por um longo período, essas bactérias ruins acabam danificando tanto o intestino que ele acaba vazando toxinas, restos de alimentos, restos de medicamento, até restos de fezes para a corrente sanguínea. E o corpo começa a atacar isso. Por quê? Não é para estar isso na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea tem que ter nutrientes e é o que precisa estar ali. Então, aí começa a ter essas doenças autoimunes, que é o teu corpo te atacando. Quando a gente devolve a saúde intestinal, a doença autoimune vai embora. Por isso que pessoas que tratam doença autoimune com medicamento, elas tratam praticamente a vida inteira. Mas elas estão tratando o sintoma, não a causa. A pessoa que tem doença autoimune, se ela começar a tratar o intestino, existe uma chance de, vamos colocar uma melhora, uma visível melhora? Com certeza. Porque são muitas doenças, né? Lúpus, que a gente sabe que a pessoa que tem lúpus, meu Deus do céu, aquela que eu esqueço o nome, aquela das plaquinhas na pele? De dor. Esqueci. Fibromialgia. Fibromialgia. Não, é autoimune? Não, fibromialgia não. Não, então não é, eu queria falar fibromialgia, mas eu buguei agora. Mas falando das doenças autoimunes, lúpus, me lembra o nome de mais uma que eu quero? Tem doenças respiratórias também, autoimune, que a pessoa tem vários episódios de asma, de rinite, de problemas respiratórios. Eu esqueci o nome de uma agora que eu queria te falar, que eu queria até te perguntar bem específico dela. Vamos lá. A psoríase,
ela também tem ligação com o intestino? Também tem ligação com o intestino. Ela é emocional, mas é que a emoção ela também está ligada com o intestino. Uma das coisas, assim, que é muito... dá muito resultado rápido é na questão da ansiedade. O intestino, ele acalma as pessoas. Porque quem agita a gente são as bactérias ruins. Quando você equilibra tudo isso, você sente uma tranquilidade. Então, quando você trata o intestino, você reduz a inflamação que causa a psoríase, também reduz a ansiedade, a agitação, que também causa a psoríase. Porque ela é uma doença também emocional. Tanto que tem pessoas que quando saem de férias, a psoríase dá uma acalmada. Quando volta para a realidade do dia a dia do trabalho, volta a psoríase novamente. Eu queria lembrar o nome da doença autoimune que eu queria te perguntar específico. Eu já vou lembrar, nós vamos ter que voltar para cá daí. Tá bom. Falando novamente sobre o que você contou, quando tem os pequenos vazamentos no intestino. É algo muito pequeno, né? É algo muito, vamos colocar, microscópico, vamos colocar que isso aconteceria, só que com constância. Isso. A disbiose. Existe algum exame que dá para constatar, por exemplo, que o nosso corpo está com mais bactérias boas, mais bactérias ruins, ou até mesmo constatar a disbiose? Tem algum exame que comprove isso? Tem exame que comprova. Ele não é aplicado por todos os profissionais, é muito aplicado fora do Brasil, mas já existe exames onde você analisa os tipos de bactéria, qual que você tem mais, qual menos, às vezes avalia também até da família toda, e você verifica todos os membros da família, mas não é uma coisa assim muito comum. O que a gente, por exemplo, eu na enteroterapia avalio? Eu avalio o sintoma das pessoas, das minhas clientes, eu vejo com quais sintomas ela veio para fazer o tratamento comigo e com quais sintomas foram desaparecendo no percurso, no caminho. Então, eu sempre falo para elas, isso aqui é o meu raio-x, é o seu sintoma desaparecendo. Com certeza. Porque isso é resultado do seu corpo, que trabalhou, que lutou ali para regenerar, e ele agora está entrando em simbiose, que a gente diz. Então, ele está entrando em equilíbrio. E aí, gradativamente, esses sintomas vão desaparecendo. Sim. Conforme ele vai se regenerando. E falando da parte hormonal. Então, nós temos ali, em várias fases da vida, nós podemos ter ali alterações hormonais. Tem pessoas que têm problema de tireoide, que têm que fazer, às vezes, reposição com os hormônios da tireoide. Isso tem ligação com o intestino? Tem. Também tem ligação. Por quê? O intestino, ele produz muitos dos hormônios, a maioria dos hormônios, tanto de bem-estar quanto os metabólicos, né, os metabólicos. E quando esse intestino ele não está produzindo isso corretamente, você tem um distúrbio total no corpo. Não é, quando a gente fala em intestino, mas a gente está ligando ele com tudo, porque é tudo ligado, é como se fosse um motor de carro. Se você tirar uma pecinha dali, um fiozinho, ele já não funciona. E aí, quando a gente regenera isso, ele vai melhorando a parte de neurotransmissores de bem-estar, os hormônios, por exemplo, o GLP-1, que é o hormônio da saciedade, é o hormônio do emagrecimento, digamos assim, que existe na caneta, né? A caneta emagrecedora, ela é um análogo do GLP-1, ele imita o GLP-1 que é produzido no seu intestino. Então, o seu intestino, ele não está bem, deixou de produzir corretamente, você vai e dá um GLP-1 sintético para ele, um GLP-1 de fora para dentro. Sendo que seria bem mais fácil e saudável você dar condição para o teu intestino produzir o GLP-1, para você não precisar usar uma caneta emagrecedora, por exemplo. Sim, que interessante, o nosso organismo já produz esse hormônio. Já produz esse hormônio, ele produz várias vitaminas, ele produz muitas coisas. E vamos colocar que, como você falou ali, a produção desse hormônio não tá legal, o ganho de peso tá sendo constante, dores, inflamações, por onde que eu começo? Tô aqui, não tô feliz com o meu peso, tô cheia de dores, já fui no médico, um pouco arruma, um pouco volta, não sei nem por onde começar. Por onde começar? Começa pelo intestino. Assim, é muito engraçado, mas se você não está com o teu intestino produzindo tudo que ele tem que produzir, metabolizando, excretando toxinas, é muito difícil outros tratamentos funcionarem. Eu tenho clientes que elas falam, eu já fui no endócrino, não adianta nada.
Eu falo, não é que não adianta nada. Não é assim. Você tem que ajudar o médico a te ajudar. Se ele te prescreve hormônio, se ele quer deixar você bem, né, deixar você em equilíbrio, mas o seu intestino não está metabolizando esses hormônios corretamente, não é ele que está errado. Não é a prescrição dele que está errado. O seu intestino, ele não está em condição de processar tudo aquilo. E aí você não vai ter o resultado e vai falar que o médico não serve. Agora, se o teu intestino está bem, ele vai metabolizar tudo isso. Inclusive, medicamento. Acho que já deve ter acontecido com você ou com alguém conhecido. Você vai no médico, toma remédio e o remédio não faz efeito. Esse remédio não é bom. Muitas vezes não é o remédio que não é bom. O seu intestino não estava em condições de metabolizar aquele medicamento para que você pudesse absorvê-lo. Ou às vezes você não está absorvendo nada. Nossa. Então, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos. Porque você pode comer coisa saudável. Eu tenho clientes que chegam assim, olha, eu já não como glúten, eu não tomo leite, eu não tomo álcool, eu faço exercício e continuo com tudo isso. Nossa. Por quê? Porque você não está absorvendo. Você deixou de comer coisas inflamatórias, mas o seu intestino ainda está doente. Então, a gente precisa arrumar isso. E tem uma medicação para colocar o intestino em ordem, um remédio ou não? Ele é natural, com alimentos, retirando o que não é bom, que ter ali no hábito, inserindo novos alimentos, inserindo probióticos, como que seria? Na enteroterapia, nós utilizamos somente produtos naturais. São chás, temperos, alimentos e óleos essenciais. Não utilizamos nada que o corpo não reconheça. Então, a gente vai dar para ele tudo que ele sabe que é bom, que é bioidêntico ao nosso organismo. Por isso que não tem conflito, não tem efeito colateral. O efeito colateral bom do emagrecimento, digamos assim, mas não tem outro efeito colateral. Sim. O que a gente faz? Então, foi pensado, foi projetado para usar alimentos de verdade. Então, você vai comer ali proteína animal, feijão, arroz, frutas, verduras, tudo que não é nada processado. Então, você não muda muito sua dieta sobre isso. E depende. Depende. Depende, porque às vezes isso aí não faz parte da dieta de algumas pessoas. Pode acontecer. Pode acontecer. Na verdade, você tá aí olhando, né, meu filho? Na sua casa é assim, né? Arroz e feijão não tá na tua dieta. A maioria, eu tenho certeza. Não me olha com essa cara não, que eu sei. Aí você tem razão, é verdade. Tá? Porque eu entendo que toda essa questão da parte das bactérias, se não tá tendo uma alimentação, vamos colocar ali 70%, 60%, 80% com bons alimentos, vai refletir no mau funcionamento do intestino. Então, automaticamente vai vir o lipedema, o efeito sanfona, a obesidade, vamos começar no sobrepeso, a obesidade, e ali vai, né? Dores, inflamações, constantemente doente. E aí, sabe o que eu quero te perguntar? Que agora falei em constantemente doente, pensei nas crianças. Criança também pode ter problema no intestino? Sim. E tá cada vez mais frequente. Não sei se você já percebeu como as crianças estão agitadas, estão irritadas, elas não têm foco, elas não conseguem fixar a atenção delas, além do estímulo de tela, que a gente sabe que hoje é muito comum, mas a alimentação da criança muito baseada em coisas coloridas, doces coloridos, porque isso tudo é corante, é artificial. E muito açúcar, isso agita demais as crianças. Então, tem crianças que elas, só de tirar o açúcar da alimentação, ela já calma. Nossa. Tem crianças que está tomando remédio calmante, receitado por neuro, e ela tira, a mãe entra numa, né, um acompanhamento ali nutricional e retira o açúcar, a criança já calma e deixa de tomar o remédio. Só de retirar o açúcar, que agita demais. Porque chega uma fase da criança, que geralmente quando eles vão para a escola, aí fala, vai começar a guerra. Vamos pegar aqui um exemplo, Curitiba. Calor,
na mesma semana, né? Um calor imenso, de repente vira chuva, daí vira frio, daí no mesmo dia faz tudo no mesmo dia a gente passa por tudo. Calor, frio, chuva, vento gelado. E a gente sabe que essas oscilações climáticas, sim, elas podem trazer danos à saúde, mas daí a imunidade já não tá tão legal. E quando as crianças vão para a escola, começa a dor de cabeça em relação à saúde, os pais começam as gripes, as ites e garganta e tudo, essas doenças em si, que a gente sabe que vem lá da escola, quando eles começam na escola, não da escola em si, gente, não vai me interpretar mal, a quem é pai e mãe tá entendendo o que eu tô falando. Tem ligação com o intestino? Essas doenças específicas, por exemplo, criança começa demais com dor de garganta. Claro, porque isso ele está ligado totalmente à imunidade. E a maioria das células da imunidade estão no intestino. Então, se essa criança ela não está com a imunidade boa e ela está ali no meio de várias crianças, porque ali, gente, você está ali no meio das crianças, é uma troca de bactéria enorme. Sim. Ali, tanto de mão, de espirro, que era para aumentar a imunidade. Era para aumentar a imunidade. Mas aí, o que acontece? Se você tem contato com essas bactérias que vão te proporcionar ali uma habilidade, digamos, do corpo para lidar com elas, mas você não dá a ferramenta para ela, não dá condição para essas bactérias lutar, elas não vão dar conta. Então, não é simplesmente você estar exposto à bactéria. Você estando exposto, claro que vai melhorar o aprendizado do corpo com aquela bactéria e para que ele saiba lidar. Mas e se ela não tem nutrição? Se não tem a ferramenta correta, não tem o combustível correto. Se essa criança, ela está comendo mais coisa colorida, doce, artificial, o corpo ele não vai ter condição de lidar com isso. Então, por isso que tem muita infecção de repetição. Muita infecção de garganta, muita infecção respiratória. E eu costumo dizer assim, que se inflamar embaixo, inflama em cima. Então, se você tem qualquer problema aqui, começou lá, não é na pele, não é no nariz, começa lá. Irritou embaixo, irrita em cima. É um reflexo de um intestino que precisa de atenção. O intestino, ele a gente pode assim comparar com uma empresa, tá? O nosso corpo é uma empresa, cheio de funcionário, tá? Um prédio cheio de funcionário. Você dá condição para esse funcionário, dá lá o salário dele, ele trabalha feliz e ele tem todos os recursos para ele poder trabalhar para você. Ele vai você vai ter prosperidade com essa empresa. Agora, se os teus trabalhadores não têm as mínimas condições básicas, que é o que acontece com a nossa alimentação, nós não damos condição para as bactérias se fortalecerem, se multiplicarem, a gente não vai ter saúde também. Então, ali tem, por exemplo, quem tem obesidade, o microbioma já é diferente de quem não tem. Quem tem enxaqueca, o microbioma é diferente de quem não tem. Então, existem bactérias específicas para o controle da dor, bactérias para você emagrecer e não ter efeito sanfona, bactérias para você não ter cansaço, para você ter uma mente melhor, para você ter um raciocínio melhor. Então, tá tudo ligado com as bactérias. Então, depende de quem você alimenta. Já ouviu aquele ditado? Quem que você está alimentando? Você está alimentando mais o mal ou o bem? Quem você alimentar mais vai prosperar. E vendo que hoje, né, Bel, quando vamos falar dos alimentos que são saudáveis, que são naturais, as frutas, os legumes, a carne, hoje já não tem, vamos colocar, a mesma qualidade que antigamente. Então, hoje a gente sabe que é utilizado muito hormônio, os agrotóxicos, que esses alimentos já não chegam tão enriquecidos como antigamente, até mesmo em virtude da terra, tudo que está acontecendo. Então, quando a gente faz essa seleção de alimentos, apesar dela ser boa, ela já não está nos trazendo tudo aquilo que precisamos. Quem dirá se nós fazemos trocas que não são trocas boas. O alimento orgânico, que a gente sabe que ele é orgânico mesmo, ele pode ajudar nessa dieta e contribuir até mesmo com a saúde do nosso intestino? Ajuda e muito. E se a gente tiver condições de só priorizar alimentos orgânicos, é melhor. Como você falou, existe agrotóxicos. Então, hoje, a nossa alimentação saudável, ela já não te dá um aporte de nutrição, de aminoácidos, porque o solo é pobre. Ali eles colocam agrotóxicos, animais, eles tomam muito antibióticos, às vezes ali até medicamentos para engordar, para procriar, para um monte de coisa.
Então, a gente acaba consumindo tudo isso. Se você come alimentos orgânicos, a gente já evita muita coisa prejudicial. Então, se tiver oportunidade, sempre é melhor. Por isso que muita gente acaba suplementando, usando suplementos mesmo, porque a alimentação não está te dando aquilo. Sim, tudo aquilo que o teu organismo precisa, né? Agora, o que me preocupa é que isso já está vindo das crianças. Isso que eu vejo que é o mais preocupante. Começar lá nos pequenininhos, e antigamente não era assim. Então, a gente vê a necessidade de você, pai, mãe, você que está em casa ouvindo esse episódio, faça esse recálculo da rota. Repense os seus alimentos, o que você está servindo na sua mesa, para você, para as pessoas que você ama. São hábitos que a gente precisa resgatar, como você mesmo colocou, Bel, de voltar a cozinhar. Eu sei que... Gente, é difícil. Na verdade, não. Sempre foi feito assim. Se tá difícil, é porque alguma coisa precisa ser ajustada no caminho, que tem alguma coisa que tá errada, não que cozinhar é difícil, mas que tem alguma coisa ali que tá errada. Porque isso tem que ser priorizado, né, Bel? E o intestino inflamado, o intestino que tá produzindo mais bactérias ruins do que boas, a longo prazo, ele pode trazer outro tipo de danos? Hoje a gente fala sobre um sobrepeso. Vamos falar de danos mais sérios. Pode trazer? Pode trazer. Ele pode trazer um câncer, ele pode trazer uma doença séria de intestino, uma doença de Crohn, uma síndrome do intestino irritável. Ele pode trazer doenças autoimunes mais severas também. Isso porque você não conquista de uma hora para outra. Então, às vezes, as pessoas chegam lá nos 70 anos e tem uma doença mais séria e falam assim, é doença de velho. Não é doença de velho. Essa doença você já conquistou há 20, 30 anos atrás. Então, você foi dando microestímulos para o corpo chegar nessa fase e produzir uma doença mais séria. Nossa, isso que você falou é sério, hein? Só que hoje... Essa doença, que para você que falou que era doença de velho, ela tá batendo na nossa porta antes. Tá batendo hoje. Hoje você tá produzindo. Bem antes. Porque, por exemplo, vamos falar do câncer de mama. Até nós estamos no Outubro Rosa. E é uma atenção não só para você olhar para sua mama, mas para você, olhar para sua saúde. Todo dia é dia. Mas eu acho muito interessante quando eles fazem essa campanha que realmente chama atenção e às vezes a gente vira a chave, né? Nós já recebemos aqui no Anatox uma doutora que ela explicou e me confirmou ainda essa semana através de outro médico o que o câncer de mama está vindo mais cedo. E não só o câncer de mama, outras doenças, outros tipos de cânceres que você só via depois de 60, 70 anos, hoje está vindo com 30 e menos. E que sim, já tem ali algumas comprovações que falam sobre a nossa alimentação. Só que a alimentação é o cuidado. Você está falando aqui, é o cuidado de você cuidar do seu alimento, para você cuidar do seu corpo. E nós não estamos tendo esse cuidado. E a conta vai vir, gente. Se você não cuidar, a conta vem. Então a gente precisa fazer esse resgate, né, Bel? De tudo que foi bom, de tudo que se perdeu no caminho e que hoje... tá cobrando de alguma maneira, porque se você tá com dor, meu filho, se você tá com dor, se você tá doente, se você tá lutando com a balança, tem alguma coisa no seu caminho que você precisa recalcular. E começa no intestino. Exatamente. E às vezes a pessoa tá em casa, ela vai falar assim, Ana, mas o meu intestino, olha, eu tô com dor, eu tô cheio de... Mas olha, eu tô com dor, tô com um problema aqui, tô com um problema ali, mas não é meu intestino. Porque meu intestino é um reloginho. E essa pessoa precisa cuidar do intestino? Precisa. Se ela tem sintoma, ela tem que cuidar do intestino, sim. Se ela tem qualquer tipo de sintoma, alguma coisa não está funcionando direito. Ela está com uma motilidade intestinal boa ainda, por enquanto, porque depois o próximo passo já vai ser o intestino não funcionar bem. Então, ela ainda tem uma motilidade, mas o corpo ele não está com os canais de comunicação com outros órgãos limpinho, ele está ainda acumulando e reabsorvendo toxinas, ele ainda tem problema. O próximo passo vai ser começar a travar tudo, então aumentar mais a lista de doenças e o intestino começar a dar sinais que ele já não está funcionando bem. Sim. E aí tem um espertinho lá em casa que ele falou assim, mas quando o meu intestino não funciona, eu como mamão. Não que o mamão não seja um amigo ou um inimigo, mas só isso é suficiente ou não? Não, não é. Claro que se ele comeu mamão é muito bom, que é uma fruta, é maravilhoso.
Mas com o passar do tempo, ele vai perceber que nenhuma mão mais está funcionando. Porque eu recebo clientes dizendo assim, eu como mamão, eu como ameixa, eu como aveia, e nada funciona. Aí eu vou pro remédio. Aí acaba, só funciona se tomar remédio, porque nenhuma fruta. Laranja com bagaço não funciona, mamão não funciona, ameixa não funciona, porque isso vai acumulando. Então, no começo funciona. Você come um mamão, come uma laranja de noite com bagaço, ali no outro dia você vai no banheiro. Mas daqui a pouco não vai mais. Meu Deus, e isso é um intestino, não é só uma questão do... É lógico que o funcionamento, quando a pessoa é constipada, não é bom. Mas não é só isso. Tem alguma coisa ali que precisa ser olhada, né? Exatamente. Para a saúde desse intestino. Sim, porque se você não está metabolizando direitinho tudo que você come, porque você precisa comer e você tem que absorver. Então, o teu estômago ele tem que estar com o suco gástrico bom para já começar a fazer a digestão ali e vai terminar dentro do intestino. Se você tem mais bactéria, por exemplo, se tem mais bactéria ruim do que boa, aí você resolve comer saudável ou comer saudável. O que você vai comer vai alimentar a minoria, porque a maioria é de ruim. E a ruim não come isso que você está comendo agora. E aí ele acaba dando estufamento, gases, você come e já passa mal em seguida, ou então começa a distender o abdômen, ou então até mesmo trava o metabolismo, aí começa a barriga pochete, dificuldade para emagrecer. Então não é só mudar a alimentação sem você modular o microbioma. Bel, se você pudesse chamar atenção de alguma maneira fora tudo isso que você já falou, que se quem tá lá em casa ainda não acordou, para olhar para o intestino, o que você falaria para essa pessoa que ela tem que olhar para o intestino, cuidar de si com outros olhos, mudar, virar a página? Primeira coisa para virar a página é se conscientizar de que ter desconforto não é normal. Nós acostumamos a ter desconforto. Ter inchaço de vez em quando é normal, ter dor é normal, ter uma doença é normal. Então, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, de alta tecnologia. Nós temos tudo para manter a nossa saúde centenária. Temos tudo dentro do nosso corpo. Ele só não dá isso para nós hoje porque a gente não dá a condição para ele. O combustível correto. O combustível correto. Você cuida do seu carro, você coloca ali o óleo correto, o pneu correto, a gasolina correta. E por que você não se alimenta corretamente? O teu carro, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. É igual. Se o teu pet começa a dar coceira, ter uma doença de pele, você já pensa, vou trocar a ração. Mas você não pensa na sua alimentação. Tá? Se o teu carro pifa, você já pensa, meu Deus, eu botei gasolina naquele posto lá, daquela bandeira que eu não conheço. Foi a gasolina. Agora, você não linka a tua dor com alguma coisa que você está comendo. Nunca a gente pensa assim. Primeira coisa é pensar assim, se eu estou sentindo qualquer desconforto, opa, isso não é normal. O que eu estou fazendo de errado? Qual é o combustível que eu estou dando para o meu corpo? Se você der o combustível correto, ele vai funcionar bem. Você não vai ter sintoma. Então, o intestino funcionando, beleza, mas se você tem sintoma, então não tá legal. Você tem que estar com o intestino funcionando e você não ter nenhum sintoma. Sintoma que eu digo assim, você não estar tratando nada, você não tem nenhuma doença instalada. Se tiver uma doença instalada, olha para o intestino. Bel, que exemplo maravilhoso que você deu. Porque você mostrou de uma maneira maravilhosa que a gente olha para tudo, cuida de tudo e não olhamos pra gente. O cachorro amanheceu jururuzinho. Gente, eu sou a pessoa que mais ama o pet na vida, vocês não têm noção. Então não é nada contra isso, é para você perceber o teu olhar. Não tomou água, não comeu, não tá legal hoje. Aí é bem isso, o carro, a gente olha tudo. E eu posso falar por mim, porque eu fui uma pessoa que eu demorei muito para linkar as inflamações que eu tinha, que eu até te contei isso, com a dita da intolerância alimentar. Eu demorei muito linkar, porque os desconfortos, eu não sou uma pessoa muito de reclamar, então ele já nem, sabe, eu não vou nem falar que não me incomodava, porque incomodava, mas já, tinha tanta coisa para organizar, para fazer, que eu não podia parar para pensar e falar, opa, exatamente desse jeito que você colocou. Eu não podia falar assim, opa, o que será? Será que eu comi alguma coisa? Não. Então você veja a importância de nós nos observarmos, olhar, prestar atenção sim. O que eu comi
hoje, porque a gente brinca, né? Nossa, eu não lembro nem o que eu comi no almoço. E é uma verdade. O que que eu comi hoje, ontem e antes de ontem que pode ter vindo me causar isso? Porque às vezes a pessoa acha que é só na hora, né? Comi, ai, o que será que eu comi? Mas eu não comi nada hoje. E não. Então é um grande alerta, é um grande chamado isso que você trouxe, assim, ó, para acordar. E deixa eu ver que horas são aqui. Meu povo, nossa hora voa, Bel. Bel, a pessoa tá em casa, tá tudo bem, graças a Deus, vida plena e tranquila, mas um sintoma que precisa para ela falar assim, opa, preciso de atenção. O primeiro sintoma que o intestino, ele pode ser vários, mas que ele sinaliza que a gente passa desapercebido e que ele sim precisa de atenção. Um simples cansaço crônico. Acordo cansada, ou não fiz nada, tô cansada. Uma irritabilidade do nada, por exemplo. Olha. Nossa, eu tô irritada com tudo. Nem é um problema, nem é. Nossa, eu nunca me irritei com isso. Isso já é um sinal clássico de mais bactéria ruim, mais bactéria que bate panela. Bactéria ruim é bactéria que bate panela. Sabe aquelas pessoas inconvenientes? Bactéria ruim é inconveniente. Então, ela acaba te deixando assim, agitada, cansada. Por quê também? Ela vai te estimular a comer alimentos que te deixam assim. Alimentos que dão um pico de glicemia, sobe e baixa rápido. E aí você sente fome o dia inteiro, outra coisa. Cansaço, irritabilidade, fome o dia inteiro, vontade de comer doce logo em seguida. Nossa, eu não vivo sem um doce. Depois que eu almoço, eu tenho que comer um doce. Esse é o mais comum. Acabou de almoçar e você já tá, nossa, ai, eu tô cansada, tô com sono, vou tomar um café, vou comer uma paçoca, vou comer um doce porque eu tô... Isso já é sinal. Sim, sem ter outro sintoma de doença. Isso já é sinal que o teu microbioma não tá legal. Precisa modular. E eu falei que era pra fechar, mas não era não. A menopausa. Uma mulher que vai entrar na menopausa, já está na menopausa, que a gente sabe que são sintomas que judiam demais da mulher, se não são bem acompanhados, bem tratados, e tem gente que acompanha e mesmo assim sofre. Se ela cuidar bem do intestino, ela pode diminuir todos esses sintomas que não são bons durante a menopausa? Com certeza, isso foi uma conquista minha depois que eu comecei a cuidar do meu intestino, porque eu tive o lipedema justamente na virada hormonal da menopausa, que antes eu não tinha, né? Então, virou a menopausa, apareceu o lipedema. E junto com isso, eu fiquei muito irritada. Era assim, uma montanha russa. Eu tinha eu tinha ódio de qualquer coisa. Ódio. E eu tomava um monte de coisa fitoterápica para ajudar isso. Falei, nossa, eu preciso melhorar porque tá me fazendo muito mal. E quando eu passei pelo protocolo, que eu olhei o intestino, que eu cuidei, isso foi naturalmente. Eu fiquei calma. Não tenho mais aquela irritabilidade. E também, como o intestino, ele metaboliza os hormônios, e a gente tem esse looping hormonal, se você não metaboliza corretamente, o hormônio volta e ele é reaproveitado pelo corpo. Então, você fica com aquilo que não é para ficar no corpo ali, sendo reaproveitado. Tá? Então, se você já tem um problema hormonal da menopausa e ainda o hormônio não está sendo excretado, não está sendo aproveitado corretamente, está sendo retroalimentado, então imagina a bagunça que fica dentro do corpo. Então, ele ajuda muito nessa questão do humor, da ansiedade, do sono, diminui o calorão. Se você tiver em acompanhamento com o endócrino, que você estiver modulando teus hormônios com ele, o intestino vai ser peça-chave para o sucesso desse tratamento. Porque ele vai metabolizar direitinho a prescrição do médico. E aí você vai ter todos os resultados daquela prescrição. Bel, querida, esse episódio se resume num povo de casa querendo saber mais do intestino, cuidando e marcando lá um horário com a Bel. Só aí. Se eu quiser ir lá no seu consultório, marcar um horário com você para cuidar do meu intestino, para ser acompanhada, porque precisa de acompanhamento, né, Bel? Não é só trocar a bolacha recheada pelo arroz e feijão, que é excelente, mas você precisa de um acompanhamento. E sabe o que eu falo? Existem terapias, ou vou dar um exemplo da nutricionista, e eu sei que você tem nutricionista nessa tua base aí. Quando você vai, que as pessoas falam, para emagrecer não precisa de nutricionista. Precisa, porque eu falo que é como se eles abrissem uma nova porta pra gente, traz luz pro caminho. Porque mostra possibilidades, mostra que não é difícil. É difícil porque não temos orientação.
Então eu sei que você é essencial na vida de muitas pessoas hoje, porque essa questão do intestino, ela é muito séria e ela não, as pessoas não estão dando o olhar devido para essa questão. Então, quero ir lá no seu consultório, posso fazer online, como que funciona, Bel? Conta tudo pro povo de casa, venda seu peixe aqui agora. Já vendeu, mas agora fecha com chave de ouro. Claro, primeiro de tudo eu faço uma avaliação online. Então, eu faço uma entrevista com a pessoa, se de repente precisar, principalmente no caso do lipedema, eu peço para enviar foto, aí nós vamos discutir tudo isso para eu ver qual é o melhor tratamento para ela, tá? Como você falou da nutricionista, a minha formação não é em nutrição. E eu recomendo muito os meus clientes para nutricionista depois, porque ela vai fazer exercício, então precisa adequar a alimentação para o exercício, para que ela ganhe massa magra, perca gordura. Então, esse não é o meu foco é o intestino. E aí, nesse momento ali do meu tratamento, a gente vai usar alimentos focados no intestino. É isso que eu quis dizer, eu acho que eu não fui claro, mas era isso, porque você, a parte de nutrição está no teu tratamento, quando você mostra os caminhos. Era isso que eu quis dizer. Isso, exatamente. Então, a gente utiliza no tratamento trofoterapia, que são alimentos terapêuticos para regenerar a saúde intestinal. E aí, depois, ela vai acompanhar com o nutricionista, com o nutrólogo, de acordo com o objetivo dela depois do intestino. Então, eu faço uma avaliação online, a gente verifica ali faço ali um checklist com ela para verificar qual que é a melhor forma de tratamento. Eu atendo mais online do que presencial, mas eu atendo aqui em Curitiba presencial também para as clientes que gostam mais do contato. Mas hoje na correria, né, é mais prático atender online. Então eu faço essa avaliação e depois de nós traçarmos ali certinho qual que vai ser a metodologia para aquele objetivo, aí a gente tem um encontro por semana online e eu faço um acompanhamento de perto por 30 dias no WhatsApp. Então, eu fico muito perto. Eu quero saber tudo que a pessoa come, como foi a rotina dela, porque o corpo dela vai ser minha bússola. De acordo com o que ela me disser, como que ela está se sentindo, é que eu vou modulando o tratamento ali no decorrer. Então, é muito personalizado. Para cada uma. E principalmente mulher com lipedema, que cada lipedema é único, cada mulher com lipedema é única, não existe protocolo para isso. Eu não gosto de falar essa palavra protocolo, porque cada indivíduo é um indivíduo. Rotula, né? O protocolo rotula. Exatamente. Então, a gente tem uma base, mas aquela base é totalmente moldável para cada indivíduo. Então, por isso que eu acompanho muito de perto. Porque amanhã vai ser diferente de hoje, eu tenho que acompanhar e eu preciso modular tudo isso. Sim. Bel, que delícia ter você aqui, trazendo esse tema tão importante. Muito importante, mais importante do que até eu poderia imaginar desde o momento que a gente conversou. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu ainda não conhecia essa terapia. E sei que o pessoal lá de casa também. Eu nunca tinha ouvido falar, Bel. Não é muito falado. Não. E deveria. E deveria, porque eu sou a defensora de medicina integrativa. Tudo que fala saúde. E as medicinas, esqueci a palavra agora que eu te falei ontem. Ortomolecular? Não. Ai, qual que a gente está falando? Gente do céu, não, terapias integrativas. Terapias integrativas e tudo isso eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada porque tem caminhos, tem estudo, tem comprovação, né? E muitas vezes você não precisa, a grande maioria das vezes você não precisa ir pro remédio. É lógico que dependendo do caminho, sim. Mas você pode tratar para não chegar ou até mesmo para tirar. Tô muito feliz de ter você aqui. Foi um episódio maravilhoso. Obrigada. Saiba que as portas aqui vão estar sempre abertas para você. E para você que tá em casa, filhos do meu coração, se você fizer, porque às vezes você tá aí e vai falar assim, ai, meu marido precisa fazer. Se você fizer, vai refletir em toda a sua família. Vai refletir no seu marido, vai refletir nos seus filhos e vai refletir, sabe aonde? Até no teu círculo de amizades. Porque quando todo mundo vê o seu resultado, vê que você tá bem, que você melhorou, todo mundo vai querer aplicar. Então você pode ser um semeador de algo bom aí para toda a sua casa e para as pessoas à volta. Pense nisso, olhe para você com outros olhos, que você é uma pessoa que precisa sim de cuidado, de amor, de atenção, só que você tem que dar esse primeiro passo. E antes de cuidar do outro, cuide de si, é a mensagem de hoje. Isso mesmo. Bé, um beijo pra você e pra vocês que ficaram conosco até agora. Um beijo no coração, curte, compartilha esse vídeo, meu filho, e se inscreve no meu canal. Vem andar aqui conosco aqui no Ana Talks Podcast.